Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no canal Livro das Profissões. Meu nome é Celso Tapper e é um prazer ter você aqui conosco novamente. Hoje vou entrevistar um grande amigo que empreendedorismo me deu também. Nos conhecemos na Embaixada através Exatamente. de várias reuniões. Caio Costa. Caio é engenheiro mecânico, mas hoje atua no empreendedorismo na parte fitness de saúde e beleza. Caio, é um prazer ter você aqui comigo. Você é sempre um cara energético, sempre nos animando. É um cara sempre sorridente, pessoal, vocês vão perceber. É um prazer ter você aqui, ter aceitado essa entrevista. Quero que você se apresente para o nosso pessoal, fale um pouquinho da sua formação inicial, né? E como você chegou e depois nós vamos para a próxima etapa. Se apresenta aí para o nosso público aí. Gratidão pela oportunidade. É uma honra, uma satisfação estar aqui. E você também é uma referência. A gente tem uma história Mas, muito parecida. sim, Você também é engenheiro e um baita de um empreendedor. E sempre num movimento de aproximar e fomentar esse empreendedorismo colaborativo. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade da gente inspirar outras pessoas com a nossa história. legal. Eu, como você disse, eu sou engenheiro de formação, mas estou empreendedor no segmento fitness, saúde e bem-estar. A princípio era uma complementariedade de renda para me ajudar nos custos de uma engenharia que, você bem sabe, não é tão barato. E no âmbito de entender que eu fazia aquilo com tanta veracidade e resultado e felicidade, trazendo resultados para as pessoas, eu cheguei num divisor de mares, onde o que eu fazia num curto espaço de tempo estava me dando mais resultado e rentabilidade do que a minha jornada CLT de 8 horas por dia. Então eu precisei fazer uma escolha atuante no segmento de implante ortopédico, de cirurgia laparoscópica. Eu fiz uma transição, fiz uma escolha, tomei uma decisão, que foi de fazer o que eu gostava. Eu tirei o dinheiro da frente e falei, se eu tivesse que fazer algo e não fosse pago por isso, o que que eu faria? E o que mais mexeu comigo, o que ardeu aqui dentro, é transformar a vida das pessoas e impactar de alguma maneira no quesito de saúde, bem-estar, performance, longevidade, que é o que está em pauta e eu tenho certeza que é o segmento do próximo trilhão. Eu até falei saúde, beleza, saúde e bem-estar. Aqui fica belo, né? Também ajuda, Exato, né? mas é curioso você falar isso, porque a primeira busca incessante de uma pessoa que começa uma academia, uma atividade física, a primeira premissa é a autoestima. Então, reconhecimento, pertencimento e afeto é algo que a gente persegue all the time, a todo constante sempre. Então, nesse quesito, a beleza é um fator consequente de você estar cuidando da sua saúde, de você estar se preocupando ali Legal. com o seu bem-estar, E efetivamente. me fala uma coisa, você falou que você teve essa mudança de chave, né? E isso acontece com muitas pessoas, poucos têm coragem, talvez, de tomar essa decisão, né? Não tem certo, não tem errado, mas é uma decisão que você deixa de lado alguma coisa que você optou, mas no meio do caminho você pivotou, né? Você já percebeu e pivotou. Em que momento foi isso? Você estava frequentando a engenharia nessa época? Eu estava finalizando engenharia, então Engenharia mecânica. engenharia mecânica e estava nesse E você já movimento que eu sou. trabalhava na área, porque né, você já trabalhava como técnico, Eu provavelmente. já era projetista sênior numa empresa e muito possivelmente com todas as tratativas, preparo de liderança, eu poderia ser um responsável técnico. Então eu estava numa crescente Sim, na minha vida profissional, até porque eu sempre fui um cara que ótimo nunca é bom o suficiente. Então, mesmo fazendo engenharia, eu também fazia outros cursos de capacitação para melhorar a minha efetividade na área que eu atuava, projetos, e também para eu conseguir um espaço mais considerável. Mas, respondendo a sua pergunta, ali o adendo, o empreendedor, um comportamento que ele tem que ter é correr risco calculado. Então, no quesito do que eu fazia, eu tinha muito conforto. Eu tinha uma sala confortável, tinha meu ar-condicionado, feriado emendava, tinha qualidade de o vida, salário caía todo mês salário ali, caía sem problema todo nenhum. mês, eu gastava menos do que eu ganhava, tinha uma vida formidável, mas não era o que me balançava. E eu nem sabia do significado da palavra propósito, mas entendendo aquilo que me fazia feliz e como eu impactava a vida das pessoas de uma maneira que elas voltavam naturalmente, eu falei, poxa, esse é o caminho. E aí, nesse quesito,
você fala quantas pessoas eu tenho, você já começa a trabalhar sem conhecer, sem saber, com metas do que quantas pessoas eu tenho que atender para ganhar o que eu ganho. E para eu superar, quantas horas eu tenho que trabalhar, qual a estratégia que eu vou mergulhar. Talvez você trouxe isso até do próprio estudo técnico, Total. da indústria, da cobrança de metas ali, exatamente. Exatamente, Você traz. exatamente. É legal você falar isso, porque muita gente pergunta essa questão, né? Pô, mas você estudou para. Você fez Senai, certo? Fiz Senai, fiz a minha Senai formação toda. mecânico também? Exatamente. Foi Senai mais de R$ 100.000 em investimento informação. ali em educação para atuar na área que eu E aí atuava. você pegou essa experiência sem problema nenhum. Lógico que a gente sempre tem a dúvida, sempre dá o medo, né? Só que a diferença é que a gente enfrenta isso, né? Exato. Eu falo porque a gente tem uma história parecida, também trabalhei dentro de uma indústria durante muito tempo, o cargo, a diferença é que eu acho que você saiu um pouco antes, né? Você estava engenheiro já quando você saiu, Projetista, engenheiro projetista. Eu projetista. já tinha alcançado a parte de liderança ali dentro, e é legal porque muita gente questiona a gente, né? Eu acho que você sofre esse tipo de pergunta. Pô, mas você estudou Senai, você fez, somente os pais, né? Você Total. fez tudo isso e agora, né? Tem certeza que vale a pena, né? Você vai sair da sua zona de conforto, como você disse. E o Caio é um leão, cara. Esse cara, se estivesse dentro de uma indústria, ele ia acabar com essa questão, porque eu chamei ele para entrevista, ele já me trouxe aqui preparado aqui, ó, o whey dele, né, que ele revende, ele está sempre preparado. Marca própria. Ele é um empreendedor assim que traz muito exemplos para a gente de buscar sempre a todo instante o aprofundamento dentro dessa parte de marketing. Ele já está inteirado nesse marketing digital, já vai para frente. Ele está com quantos anos, cara? 32. 32 anos, é mais novo que eu, um pouquinho só, né, cara? 32 aninhos, né? Bem mais, bem mais. Mas tem uma questão assim que ele é um cara que foi sempre maduro. Nós já se conhecemos acho que mais de 10 anos, quase 10 anos aí, se a gente Exatamente. colocar. Ele com 32, então ele tinha 22, 23 anos e já pensava desse jeito aí. Há 10 anos empreendendo, acho que praticamente a gente se conheceu nessa etapa aí, né? Justamente. E é legal. Me traz uma coisa nesse seu desenvolvimento que foi algo que foi uma mudança de chave dentro da parte de empreendedorismo. Você já estava empreendendo, né? Sofreu como todos sofremos, né? Teve várias, claro, vitórias, várias derrotas, né? Mas me fala uma derrota ou algo marcante que ficou para você, que isso serviu de aprendizado para Legal. você. Até me arrepia falar sobre esse fato, porque foi um fato muito marcante, que me fez refletir sobre exponencializar ou não, ou ser feliz com aquilo que eu já fazia. Porque eu levo uma vida muito simples no sentido de eu gasto menos de 10% do que eu ganho para eu viver com a minha qualidade de vida que eu tenho. E no momento que eu fui testar um MVP numa cidade onde ninguém conhecia minha marca, ninguém me conhecia, e essas pessoas elas eram de um ecossistema que já era atendidos por outros concorrentes. Certo. E eu tinha que gerar valor com um modelo de negócio novo que ninguém tinha criado e me dedicar de uma maneira abrupta para colher o maior número de dados para efetivar aquilo, para validar aquela ideia. E eu fui muito feliz, porque eu consegui validar a ideia. Mas quando o empreendedor fala em correr riscos calculados, às vezes ele confia nas pessoas erradas. E o empreendedor ele não tem que confiar, ele tem que conferir. E nesse âmbito de conferir, eu pequei em alguns aspectos. Você confiou E mais que conferiu. eu confiei mais do que conferi. Então, se eu puder dar um insight para o empreendedor, é que é, a gente confia em Deus. Aos demais, nos entreguem dados e fatos. Usem de tecnologia, conheça sim o coração das pessoas, contrate certo, porque é isso que vai fazer com que você crie algo consistente, uma base, um alicerce. Mas ao mesmo tempo que aconteceu esse fato que me trouxe muita resiliência, reflexão e maturidade para o que eu ia desenvolver, ao mesmo tempo me deu a certeza, eu sou muito espiritual e em oração é, eu tive muita revelação e confirmação que o meu negócio iria exponencializar de uma maneira que eu não tinha ideia do que ia acontecer. Só que eu não tinha que parar de transcender, de servir, de ajudar, porque eu comecei para isso.
Independente da circunstância do que tinha acontecido, era só um fato que eu tinha que olhar, porque ali eu ainda conseguia administrar o caos. Era possível. E, e nesse quesito eu consegui administrar a situação, pivotar algumas ideias que estavam em execução, e no caminho, na jornada, tem forças invisíveis que ajudam a gente de uma maneira que a gente não consegue nem falar. Mas quando a gente é energizado, a gente é espiritualizado e a gente está ali no movimento de fazer acontecer, acontecem coisas que a gente não sabe nem se estabelecer para explicar, mas as coisas acontecem. Então, eu aprendi, eu falo, na vida a gente nunca erra, ou a gente acerta ou a gente aprende. Eu quis extrair aprendizado do fato do acontecimento, um plano de ação muito rápido e corretivo, e nessa metamorfose eu entendi que a partir daquele fato, daquele acontecimento e do aprendizado que eu colhi, aquilo não poderia mais acontecer. Eu poderia sim ter novos erros, mas que fossem novos erros Não sem aquele. os mesmos acontecimentos. Eu acho bacana porque nós, como empreendedores, a gente tem muito essa gana, eu falo, é, de crescer rápido. Às vezes as pessoas não estão na nossa velocidade e às vezes a gente prefere confiar do que conferir. Eu achei bacana essa parte. Eu já passei por isso e temos algumas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, um contrato bem estabelecido, acordos bem determinados desde o início. É um casamento, né? Com qualquer pessoa que você faça uma parceria, uma contratação, uma venda de uma franquia, um trabalho em conjunto. Se você faz isso desde o início, é mais fácil. Só que não é tão rápido. E aí, às vezes, na velocidade que a gente quer ter do nosso negócio, a gente deixa alguma coisa para trás e nós encontramos no meio do percurso pessoas que não são como nós, talvez não tenham essa percepção de seres humanos que devemos ser, né? E acabam praticando coisas que são voltadas mais para essa parte de desenvolvimento financeiro e não de propósito. Então eu creio que isso que você aprendeu, né, e a gente não pode repetir, aí é o erro, né? Quando a gente repete, é o erro, né? Você tem como você vai criando umas costas largas, eu falo, para aguentar porrada, né? Que aí você já aprendeu e não ter medo de magoar ninguém. É definido e definido isso. Eu não sei o que aconteceu, mas imagino que tenha sido algo encontrando dentro de você a pessoa que eu sei que você é confiar, vendeu o sonho, a pessoa, você deve ter, a pessoa se mostrou que abraçou esse sonho, você confiou, não mediu, e aí que foi percebendo isso e daqui para frente você não repete mais isso. Então é muito bacana, é um aprendizado e todos temos, né, cara? Todos Todos temos. temos. São vários nãos até a gente acertar e é legal manter essa atitude positiva que a gente fala, esse, né, não é não negacionista, mas entender que foi um erro, bola para frente, acabou, vamos continuar o próximo passo, né? Tem muita gente que olha e só enxerga talvez as vitórias e não percebe esses erros. Mas isso é muito bacana. Agora me traz aqui, você falou que já está com quanto tempo já nessa área aí? Mais de 10 anos de Mais de atuação. 10 anos. Quando você começou Formalmente 8 como? Me anos. fala a sua história dentro do empreendedorismo, ali desde as vans, ali até um processo ali e aonde você está hoje. Legal. O empreendedorismo eu comecei numa prática do quê? Eu enxergava muito algo que eu amava, que era treinar academia desde os 14 anos, 15 anos, por, por autoestima mesmo, complexo de inferioridade. E eu sempre, a minha alegria foi quando eu comprei meu primeiro suplemento, porque eu não queria fazer uso de recurso ergogênico, mas eu queria ter um resultado que fosse plausível aos meus amigos que faziam. Então, densidade muscular, maturidade, até porque o recurso ergogênico ele te traz um corpo alugado. É uma coisa rápida, mas não sustentável. Explica para mim, recurso ergogênico. É a famosa bomba, né? Bomba. Que Isso, a vamos ser galera fala. claros aí. Vamos lá. Isso, Isso aí, legal. exatamente. Então é uma coisa que eu não queria optar porque é algo que eu não conhecia, eu não tinha dinheiro para comprar protetor e também não tinha dinheiro para fazer exame. Então eu falei, se eu não tenho dinheiro nem para comprar protetor nem fazer exame, eu não vou expor minha saúde ao risco de utilizar uma coisa que eu não conheço. Então, a partir daquele momento eu falei assim, mas o que que eu posso comprar
e o que que vai me dar de resultado, então eu ficava super feliz. Às vezes o pré-treino eu descobria que 3 paçoquinha dava mais energia, eu ia no bar, comprava 3 paçoquinha e via o que que aquela paçoca fazia no meu organismo. Então era um curioso na parte de suplementação. Desde o mais natural, de uma aveia, de qualquer coisa, eu queria entender o sentido técnico do que aquilo ia provocar no meu organismo. E virei um conhecedor. A partir de ser um conhecedor disso, eu comprava muito bem. Então eu sabia os melhores lugares, eu negociava os melhores preços e as pessoas queriam que eu pegasse para ela, porque eu já ia pegar para mim. E eu pegava para um amigo, para outro amigo, eu trazia as oportunidades que eram para mim, trazia para eles. Até o momento que eu fiz uma reflexão, falei, poxa, por que eu não faço dinheiro com isso? Make a money, eu preciso faturar também, porque é Sim, um claro. serviço, não deixa de ser um serviço. Porque eu não só pegava o produto, como eu instruía a pessoa a tomar, entendendo a necessidade real dela. É que você sentiu esse déficit aí nas pessoas, porque elas não sabiam, você já chegava, já Exatamente. explicava e já orientava o E produto. orientava o produto a Não, partir de perguntas, eu era muito perguntador, mas eu tomo isso por causa disso. Cada pessoa é uma pessoa, tem sua individualidade no que ela precisa. sim. E aí eu entendi o que era para mim. O dela, eu ia pesquisar, porque eu era curioso mesmo, eu queria ajudar. E fomentava isso de graça, até o momento de eu falar: "Opa, eu preciso atenuar valor porque eu faço". E tendo essa complementariedade, essa necessidade de receita, eu trouxe isso de uma maneira que eu comecei com uma sacola, e de uma sacola minha forma de pensar sempre foi givers gain, cultura Amazon, comprou um, vendeu, compra dois e assim sucessivamente, reinveste. E eu fiz isso tomando uma proporção legal. De repente eu estava com uma mesa, daquelas mesas que é a primeira que você compra de casamento, assim, com um produto de cada. Então, se eu vendesse, eu tinha que correr no fornecedor Para buscar buscar, para outro. buscar outro para Estoque repor. é O just in estoque. time, que a gente Just fala just time, time. total, era um Total. catálogo. E isso foi tomando maiores proporções. De repente, eu tinha uma estante de suplemento num quartinho que o meu pai cedeu para mim. Obrigado, pai, por ceder um quartinho. Meu recepcionista era um dálmata, todo mundo gostava. E, cara, E foram. nisso você trabalhava ainda, nesse Eu momento? trabalhava, então eu Trabalhava fazia como isso. CLT. O meu apelo, né, por não conseguir atender as pessoas no horário que elas queriam, É que você era que tá. o meu atendimento era personalizado, com horário marcado, que desse para mim. Então, nas brechas ali. Então, eu saía do trabalho, já ia atender alguém. No almoço, atendia outras pessoas. No fim de semana, preenchia meu horário atendendo as pessoas. Era um trabalho diferenciado. Eu não queria ser mais do mesmo. Então, mesmo hoje, com o nosso crescimento, eu nunca perdi a minha essência de dar o atendimento para a pessoa individualizado, olhar para o ser humano. Um atendimento que você acolhe e entende a real necessidade da pessoa, proporcionando para ela o melhor custo-benefício do que ela pode investir. E nesse tempo você estava lá no quarto, lá, cedido pelo seu pai. Bacana. Quando foi a mudança de chave, sair da CLT, você pediu a conta, você foi demitido? O que que aconteceu naquele momento lá? Na verdade, naquele momento, nessa fase em questão, eu estava praticamente me formando. Então, ou eu me dedicava para evoluir no meu trabalho CLT, ou eu repensava sobre abrir um modelo de negócio. E nisso, o meu principal fornecedor, que eu pegava muitas coisas, tinha boas condições de pagamento, de preço, ele falou: cara, você está vendendo demais. Você é o cliente de atacado nosso que mais compra. E eu não comprava só com ele. Por que não a gente abrir algo junto? E aí veio a possibilidade da gente desenvolver um negócio junto e eu ir para uma cidade pequena, que era Santa Gertrudes. Tá. Então, saindo de Rio Claro, de um lugar, e abrindo uma loja num lugar que já tinha sido loja, tinha sido fechado uma vez, para fazer o negócio acontecer de uma maneira mais profissional, com CNPJ aberto e tudo Não deixou mais. de ser um menino. Aí Deixou de abre o ser, daí assim, CNPJ e entrar e vai. mergulhar, mas dentro daquilo que você falou, mas e a família, os amigos, como que reagiram a isso? Era um louco, um engenheiro que está se formando, que investiu energia em cursos, estava super
super bem parametrizada ali. O que você está querendo se jogar agora para ser sócio de uma loja em Santa Gertrudes, amigo? Super Então, Santa Gertrudes. Super Santa Gertrudes. E, cara, meu coração ardeu para aquilo. Eu falei, é isso que eu vou E para fazer. nós, nessa hora que a gente tem certeza, né? É, Quando a gente é chamado de louco, é, aí você fala assim, peraí, tô indo pro caminho é, certo, né? Tô indo pro caminho certo. Porque se todo é, mundo vai pro mesmo caminho, não é tem verdade. diferença nenhuma. Então é Total. muito bacana. Dentro desse tempo, dessas experiências que você viveu, eu tive várias. Eu me reencontro com pessoas que estão ainda na indústria, que trabalharam comigo, que estudaram comigo, e eu percebo muitos gaps dentro dessa parte de que o empreendedorismo me deu condições de oratória, de crescimento, de visualização de negócios, de oportunidades. Quais são as soft skills que você ganhou nesse período, né? A gente fala de resiliência, de agilidade. O que que você percebe dentro desse tempo que você falou assim, cara, isso foi o empreendedorismo que me deu? O que que você percebeu para você trazer aqui pra gente? Como você mesmo já disse, a primeira característica é a resiliência. Então teve muitos choros e ranger de dentes. Todo mundo vê history, mas não vê o backstage. Então, às vezes a gente tem uma persona ali que é grata, que se coloca todos os dias, mas é, o empreendedorismo é, é algo é algo solitário. É uma jornada solitária. E o CNPJ, ele é frio, é racional. E a gente tem que tomar, às vezes, decisões que machucam a gente no pessoal, no emocional. Então, a resiliência, a ousadia, Ousadia. ousadia, ousadia. Isso eu vejo muito em você, ousadia. Mas eu era Isso muito é pouco certo. ousado. Hoje eu sou muito mais destemido, correndo o risco calculado, projetando. E é muito legal a gente falar aqui, eu estou num momento crucial, do mesmo louco do momento de Santa Gertrudes, de ser um louco no momento atual. Sim, E você vai saber de alguns dias, daqui a alguns dias, cara, sobre isso aqui, você vai perceber do que eu estou falando. E é mais um marco na minha vida, assim. Eu creio que se a gente tem fases na nossa vida de marco, esse ano vai ser um marco na minha vida, porque eu já decidi desde 2023 para 2024 que esse ano eu ia trilhar um ano extraordinário. E está sendo realmente um marco que as pessoas vão me chamar de louco naquilo que eu vou fazer. Mas é aquilo, se eu sinto no coração e tem a aprovação do homem lá de cima, eu vou sem medo do que vai acontecer. e Mas vamos. saiba que tô junto com você, o que você precisar, que a gente Gratidão. vê brilho nesse olhar, os olhos aí, que, né, que brilham, essa emoção que você tem. Então, conta com todo o conhecimento, toda a possibilidade que a gente tem aqui de dividir isso e te Com ajudar em qualquer certeza. coisa que a gente possa te ajudar. Muito grato. Tá, vamos encaminhando para o final aí. Ah, eu ia te perguntar, você trouxe isso aqui, eu vi essa garrafa aqui. Você tem lá produtos também que você vende além de produtos, né, de Com consumo? certeza, com certeza. Então, para a gente fazer o upsell, a gente precisa ter algumas estratégias. Essa é uma garrafa térmica, com a mesma tecnologia Stanley, ela mantém 18 horas do produto gelado ou quente, seja chá ou seja qualquer coisa que se faça. Então, na parte de acessório, na parte de produtos naturais, Você entrou na em. parte de marmita, food service para o dia a Sim, dia. Então, a nossa causa está em atender a necessidade da pessoa da hora que ela acorda até a hora que ela dorme, propiciando no quesito saúde e bem-estar, deixando ela preparada não só com suplemento, mas com todos os recursos necessários para ela, é. para que ela consiga É, efetivamente fazer é isso. legal essa questão porque o Caio é radar ligado. E empreendedor é isso, é faca nos dentes. Ele chegou aqui já fazendo stories com o pessoal, já gravando vídeo, já trouxe. Isso é muito bacana. Caio, traga aí uma mensagem final. Quero te agradecer aí para a gente ir para o final, esse bate-papo, essa entrevista. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. O Caio, quando a gente para, a gente fica horas lá conversando. É uma oportunidade muito bacana ter você aqui, dividindo com o nosso público isso. Traga uma mensagem final, eh, que venha do seu coração, apoiando o empreendedorismo, essa parte de profissões, né? Tem várias pessoas que estão buscando uma profissão hoje aqui, como empreendedores, buscando também oportunidades, como pessoas que precisam também ter essa clareza de mudança a qualquer momento, que mudança faz parte, é importante você estar falando que está próximo aí de uma mudança, de um upgrade, não sei, mas traga uma mensagem para o nosso público e já te agradecendo aí todo Legal. esse bate-papo. Tem um salmo que norteia a minha vida e
E sempre quando eu estou num momento de aflição ou de realização, é algo que eu olho para aquele salmo e me dá muito entusiasmo, que é Isaías 40:31, que fala: Mas os que esperam no Senhor voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se fatigarão. É um empreendedor. Então, meu arquétipo ele tem a águia justamente por esse motivo. Porque a gente não desiste e essa nunca vai ser uma opção. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que voem alto, sigam rápido e deixem sua marca. A gente vive nessa vida para deixar um legado e que as pessoas se estabeleçam nisso de fazer a sua parte no mundo, porque todo mundo tem algo extraordinário dentro de si. Que a gente ative isso e que a gente transborde não só na nossa vida, em plenitude de existência, mas também na vida do outro, com algo legítimo, com algo que faça diferença. Porque na vida a gente vai ser lembrado por duas coisas: problemas que a gente foi capaz de criar e problema que a gente foi capaz de solucionar. Então, nesse âmbito, eu quero ser reverenciado por pessoas que ajudei e problemas que eu solucionei. Muito Obrigado pela bom. oportunidade. Cara, muito bom, muito legal essa palavra final. Muito obrigado mesmo por você ter compartilhado isso com a gente. Pessoal, você que esteve até aqui conosco, até esse final, esse momento aí, muito obrigado por acompanhar e fica até a próxima aí, mais uma entrevista com um empreendedor como o Caio aqui. Muito obrigado. Valeu, pessoal. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.